Acha que a sua caminhada diária é o bilhete de ouro para uma velhice saudável e sem dores? Pense novamente. E se eu lhe dissesse que, para milhões de pessoas com mais de 60 anos, confiar apenas na caminhada pode ser uma armadilha? Uma falsa sensação de segurança que mascara uma verdade desconfortável. À medida que os anos passam, perdemos silenciosamente algo que a caminhada não consegue devolver. A força para nos levantarmos de uma cadeira sem esforço, o equilíbrio para apanhar um neto ao colo sem receio de cair, a agilidade para nos virarmos rapidamente sem sentir aquela fisgada nas costas. Esta é a dolorosa realidade para muitos. Sentem-se a ficar mais frágeis, mais limitados, apesar de cumprirem religiosamente os seus passeios diários. O segredo não é parar de caminhar, mas sim adicionar algo mais. Algo que um cirurgião ortopédico recomendaria para manter a sua independência e qualidade de vida. Neste vídeo, vamos descobrir 5 exercícios simples, aprovados por especialistas, que são muito mais eficazes do que a caminhada para construir a força, o equilíbrio e a mobilidade de que realmente precisa. Fique até ao fim, porque o último exercício é o mais surpreendente de todos e pode ser a peça que faltava no seu puzzle de bem-estar. Vamos começar pelo exercício que considero a base de tudo, a verdadeira fonte da nossa independência. É algo que fazemos dezenas de vezes por dia sem pensar, mas que se torna cada vez mais difícil com o passar dos anos. Levantarmos-nos de uma cadeira. O exercício chama-se agachamento na cadeira e é infinitamente mais valioso do que uma caminhada de 1 hora. Por quê? Porque a caminhada é um movimento de resistência, excelente para o coração, mas não desafia os nossos maiores grupos musculares de forma a construir força real. Os agachamentos na cadeira, por outro lado, trabalham diretamente os músculos das coxas, os quadríceps e os glúteos, os músculos do seu rabo. Estes são os motores do nosso corpo. São eles que nos impulsionam para cima, que nos ajudam a subir escadas e que estabilizam a nossa bacia, prevenindo quedas. Quando estes músculos enfraquecem, começamos a usar os braços para nos empurrar para fora da cadeira, começamos a sentir dificuldade em sair do carro e, pior, o nosso risco de queda aumenta drasticamente. Pense nisto como um investimento na sua liberdade. Cada agachamento bem feito é um depósito na sua conta de independência futura. Para fazer este exercício corretamente, escolha uma cadeira firme e estável, que não deslize. Sente-se na beira da cadeira, com os pés bem assentes no chão, à largura dos ombros. As costas devem estar direitas, o peito aberto. Agora, o movimento crucial. Em vez de se inclinar para a frente e usar o impulso, concentre-se em empurrar o chão com os calcanhares e em contrair os músculos das pernas e dos glúteos para se levantar. Imagine que a sua cabeça está a ser puxada para o teto por um fio. Suba de forma controlada até ficar de pé. Depois, para se sentar, faça o movimento inverso de forma igualmente lenta e controlada. Projete a anca para trás, como se fosse sentar-se numa cadeira muito mais distante, e desça devagar, controlando o movimento até o seu corpo tocar suavemente na cadeira. Não se deixe simplesmente cair. No início, se sentir dificuldade, não há problema nenhum em usar os braços para ajudar. Coloque as mãos nas coxas ou nos braços da cadeira para dar um pequeno impulso. O objetivo é, com o tempo, depender cada vez menos dessa ajuda. Tente começar com 2 séries de 8 a 10 repetições. Descanse 1 minuto entre as séries. O mais importante é a qualidade do movimento, não a quantidade. Sinta os músculos a trabalhar. Se sentir uma ligeira sensação de queimadura nos músculos da coxa no final, é um bom sinal. Significa que os está a desafiar. Agora que já fortalecemos a nossa base, os pilares que nos sustentam, é hora de olhar para a parte de cima do nosso corpo. Muitas vezes, negligenciamos a força dos braços, ombros e peito, pensando que não é tão importante como a das pernas, mas pense em todas as coisas que fazemos diariamente. Empurrar um carrinho de compras pesado, levantar um saco de batatas, pegar num neto ao colo, ou até mesmo empurrar-se para sair da cama de manhã.
Tudo isto requer força na parte superior do corpo. A caminhada, mais uma vez, não faz absolutamente nada por estes músculos. É por isso que o nosso segundo exercício são as flexões na parede. Este é um exercício seguro, de baixo impacto e incrivelmente eficaz para manter a força funcional. Não precisa de se deitar no chão, nem de fazer um esforço hercúleo. A parede é a sua melhor amiga. Para começar, coloque-se em pé, a cerca de um braço de distância de uma parede livre. Ponha as palmas das mãos na parede um pouco mais abertas do que a largura dos ombros e ao nível do peito. Os seus pés devem estar firmes no chão. Agora, mantendo o corpo à direito como uma prancha, desde os calcanhares até a cabeça, dobre os cotovelos e incline-se lentamente em direção à parede, como se estivesse a tentar cheirá-la. Vá até onde se sentir confortável. O ideal é que o seu nariz quase toque na parede. Faça uma pequena pausa e depois, usando a força do seu peito e dos seus braços, empurre a parede para voltar à posição inicial. O segredo está em manter o corpo alinhado. Não deixe a anca descair nem o rabo empinar. Contraia os músculos da barriga para manter a estabilidade. A respiração também ajuda. Inspire ao descer em direção à parede e expire ao empurrar para se afastar. Para tornar o exercício mais fácil, basta aproximar os pés da parede. Para o tornar mais desafiante, afaste os pés. Comece com 2 séries de 10 repetições. Este exercício não só fortalece os músculos, como também melhora a saúde dos seus ossos nos pulsos e braços, ajudando a prevenir a osteoporose. É um pequeno movimento com um impacto gigante na sua capacidade de interagir com o mundo à sua volta com confiança e força. Com as pernas e os braços a caminho de se tornarem mais fortes, precisamos de abordar um inimigo silencioso que a idade traz consigo: a perda de equilíbrio. Uma queda depois dos 60 anos pode ter consequências devastadoras, levando a fraturas, hospitalizações e a uma perda de independência da qual é difícil recuperar. A caminhada, especialmente em superfícies planas e familiares como um passeio, não desafia o nosso sistema de equilíbrio de forma significativa. O nosso corpo habitua-se ao movimento e entra em piloto automático. Para realmente melhorar o equilíbrio, precisamos de criar situações que forcem o nosso cérebro e o nosso corpo a trabalhar em conjunto para nos manter estáveis. É aqui que entra o nosso terceiro exercício, que é tão simples quanto eficaz: andar em linha reta, como se estivesse numa corda bamba. Este exercício, conhecido como marcha em tandem, treina diretamente o seu sistema proprioceptivo, que é a capacidade do seu corpo de sentir onde está no espaço. Para começar, encontre um corredor ou uma área onde tenha uma parede ou um balcão por perto para se apoiar, por segurança. O objetivo é dar passos colocando um pé diretamente à frente do outro, de modo que o calcanhar do pé da frente toque nos dedos do pé de trás. Imagine que está a caminhar sobre uma linha pintada no chão. No início, isto pode parecer incrivelmente difícil e instável. É normal. Use a parede para se apoiar com a ponta dos dedos. Olhe para um ponto fixo à sua frente, não para os seus pés, pois isso ajuda a manter o equilíbrio. Tente dar 10 passos para a frente desta forma. Depois vire-se com cuidado e volte. O movimento deve ser lento e deliberado. Sinta como os pequenos músculos dos seus tornozelos e pés estão constantemente a fazer ajustes para o manter na linha. À medida que for ganhando confiança, tente fazer o exercício sem se apoiar. Depois, pode progredir para o fazer com os olhos fechados por alguns segundos enquanto está parado na posição de tandem, sempre com algo seguro por perto para se agarrar. Fazer este exercício por apenas alguns minutos todos os dias pode melhorar drasticamente a sua estabilidade e reduzir o risco de quedas. É como uma apólice de seguro para a sua mobilidade. Agora vamos falar de uma zona do corpo que é frequentemente a fonte de muitas dores e desconforto, especialmente à medida que envelhecemos: a zona lombar. Muitas dores nas costas não vêm de problemas na coluna em si, mas sim de músculos fracos que a deveriam suportar. Anos passados a sentarmos-nos em cadeiras e sofás fazem com que os nossos glúteos, os músculos do rabo, fiquem adormecidos e fracos. Quando isto acontece,
os músculos da parte inferior das costas têm de trabalhar a dobrar para compensar, o que leva a tensão, dor e rigidez. A caminhada não ativa os glúteos de forma eficaz. O nosso quarto exercício, a ponte de glúteos, vai diretamente à raiz do problema. Este exercício é fantástico porque fortalece não só os glúteos, mas também os músculos isquiotibiais, na parte de trás da coxa, e o core, a nossa cinta abdominal. Para o fazer, deite-se de costas no chão ou numa carpete, com os joelhos dobrados e os pés bem assentes no chão, à largura da anca. Os braços devem estar relaxados ao lado do corpo, com as palmas das mãos viradas para baixo. Agora respire fundo e, ao expirar, empurre os calcanhares contra o chão e levante a anca em direção ao teto. O mais importante é contrair os glúteos no topo do movimento. Imagine que está a tentar segurar uma moeda entre as nádegas. O seu corpo deve formar uma linha reta desde os ombros até aos joelhos. Evite arquear demasiado as costas. Mantenha essa posição por 2 ou 3 segundos, sentindo a contração, e depois desça lentamente a anca de volta ao chão, vértebra por vértebra. Tente fazer 2 a 3 séries de 10 a 12 repetições. Se sentir cãibras na parte de trás das coxas, aproxime um pouco os calcanhares do corpo. Este exercício é como um despertar para os seus músculos adormecidos. Ao fortalecê-los, está a criar um suporte natural para a sua coluna, aliviando a pressão sobre a zona lombar. Vai notar que a sua postura melhora e que até a sua caminhada se torna mais poderosa e estável, porque agora os músculos certos estão a fazer o trabalho para o qual foram desenhados. Até agora, já trabalhamos a força das pernas e braços, o nosso equilíbrio e o suporte para as nossas costas. Estes são os pilares da nossa estrutura física. Mas falta uma peça final no puzzle, uma qualidade que muitas vezes associamos à juventude, mas que é talvez a mais crucial para uma vida sem limitações depois dos 60. A mobilidade. Não estou a falar de flexibilidade para tocar nos dedos dos pés, mas sim da capacidade de mover as nossas articulações em toda a sua amplitude de movimento de forma livre e sem dor. Pense nisto. De que serve ter pernas fortes se não consegue rodar o tronco para tirar algo do banco de trás do carro? De que serve ter braços fortes se não consegue levantar os ombros para chegar à prateleira de cima do armário? Com o tempo, o nosso corpo torna-se mais rígido. A caminhada sendo um movimento que ocorre principalmente num plano, para a frente e para trás, não faz nada para manter a mobilidade rotacional da nossa coluna ou a mobilidade dos nossos ombros. É por isso que o nosso quinto e último exercício é a rotação do tronco sentado. Este é o exercício surpreendente que mencionei no início, porque a sua simplicidade esconde um poder transformador. É a chave para manter a sua coluna jovem e ágil. Para o fazer, sente-se direito numa cadeira, de preferência sem braços, com os pés bem assentes no chão. Coloque as mãos nos ombros opostos, cruzando os braços sobre o peito. Mantenha a anca e as pernas imóveis, como se estivessem coladas à cadeira. Agora, lentamente, rode a parte superior do seu corpo para a direita, tanto quanto conseguir confortavelmente, como se estivesse a tentar olhar por cima do seu ombro direito. Mantenha o movimento suave e controlado. O movimento deve vir da sua cintura e da parte superior das costas, não do pescoço. Mantenha a posição por alguns segundos, sinta o alongamento suave ao longo da sua coluna e depois, lentamente, volte ao centro. Repita o movimento para o lado esquerdo. Faça cerca de 8 a 10 rotações para cada lado. Respire durante todo o exercício. Inspire no centro e expire enquanto roda. Este movimento lubrifica as pequenas articulações da sua coluna, alivia a rigidez e melhora a circulação nos discos intervertebrais. Fazer isto todos os dias, especialmente de manhã, pode fazer uma diferença incrível na forma como se sente. Ajuda em tarefas simples como vestir-se, cozinhar ou até mesmo em atividades de lazer como jardinagem ou dançar. Mantém-no ágil e liberta-o daquela sensação de ser um bloco rígido. Vimos ao longo deste nosso tempo juntos que a caminhada é uma ótima atividade, mas é apenas uma parte da história. Para vivermos uma vida plena, ativa e independente,
precisamos de mais. Vimos como é vital fortalecer as pernas para nos podermos levantar de qualquer cadeira com confiança, e como a força nos braços nos ajuda em inúmeras tarefas diárias. Exploramos a importância de desafiar o nosso equilíbrio para nos mantermos seguros e longe de quedas perigosas. Aprendemos a despertar os músculos que suportam as nossas costas para vivermos sem dor. E, finalmente, descobrimos o segredo de manter uma coluna móvel e jovem através de rotações simples. Lembre-se, nunca é tarde demais para começar. O seu corpo tem uma capacidade incrível de se adaptar e de se fortalecer em qualquer idade. O importante não é fazer tudo na perfeição desde o primeiro dia, mas sim começar. Comece devagar, com poucas repetições, e ouça o seu corpo. A consistência é muito mais importante do que a intensidade. Um pouco todos os dias vale mais do que muito uma vez por semana. Estes pequenos investimentos diários na sua força, equilíbrio e mobilidade vão render dividendos enormes na sua qualidade de vida. Agora gostaria muito de ouvir a sua história. Qual destes exercícios lhe pareceu mais interessante ou necessário para si? Já faz algum tipo de treino de força para além da caminhada? Partilhe as suas experiências nos comentários abaixo. A sua jornada pode ser a inspiração que outra pessoa precisa para dar o primeiro passo. Se achou este vídeo útil e encorajador, por favor, deixe um gosto. Ajuda imenso o nosso canal a chegar a mais pessoas que podem beneficiar desta informação. E claro, se ainda não o fez, subscreva o canal e ative as notificações para não perder os nossos próximos vídeos com mais dicas para uma vida saudável e feliz depois dos 60. Lembre-se, a idade não é uma sentença, é uma oportunidade. A oportunidade de cuidar do seu corpo com sabedoria e de desfrutar de cada momento com a energia e a vitalidade que merece. Cuide de si e viva a sua vida ao máximo.